Olá, você está no lugar mais intimista nessa internet. Estamos no nosso primeiro programa do ano com um especialista em tributos, em todos os problemas que uma pessoa pode ter no MEI, na pessoa que trabalha com Simples Nacional. E diante de tantas coisas que estão acontecendo hoje, né, com tanta mudança, a gente fez questão de trazer no nosso primeiro programa do ano o Robson da Bússola Contábil para falar um pouquinho sobre essas mudanças que vão acontecer no MEI esse ano, né? Mas antes do Robson falar, deixa a Eliane apresentá-lo, né, por favor. O Robson Moraes, ele é marido da Raquel, pai da Ana e Madua. Ele tem formação, gente, somente há 29 anos. Então, pensa numa pessoa que entende dessa profissão e vai contar tudo isso pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado Eliane, obrigado Jennifer, é um prazer estar aqui. Obrigado pelas palavras, né? Uma responsabilidade aí, de acordo com a apresentação de vocês. Mas é isso aí. Seja muito bem-vindo. E de responsabilidade ele entende, viu? Porque olha, o problema que eu arrumei pra ele, que na verdade, contando pra vocês, ele é contador da minha empresa, né? Em breve será do Intimista também, né? Mas assim, eu queria muito que você trouxesse esses assuntos, porque eu trabalho muito com empreendedores, a gente tem muita gente, a gente traz empreendedores pra cá pro Intimista, e muita gente não sabe o que fazer, muitas vezes nem é MEI, nem tem nenhum documento oficial que comprove a empresa. Então, eu queria que a gente começasse, Robson, falando um pouquinho do que é o MEI, sabe? Para quem como começa a pensar nisso, sabe? Legal. Vamos lá. Bom, o MEI, ele foi criado lá atrás, em 2009, né? E na época foi uma evolução. Você imagina o seguinte, que para abrir uma empresa, naquela época, você precisava fazer um contrato social com o contador ou com o advogado, assinar, reconhecer firma, levar na junta, esperar para ver se vai dar exigência ou não. Nossa. Depois desse contrato pronto, levar na Receita Federal para ter o CNPJ, inscrição municipal, outro órgão, inscrição estadual, se a empresa... Exatamente. Era um processo que levava 30 a 40 dias. Então o MEI, ele veio para simplificar esse processo. Você não tem mais todo esse trabalho para abrir uma microempresa individual. Você consegue fazer da sua casa, no seu computador, e o CNPJ, os demais documentos aí na hora. E esse negócio do microempreendedor, quando a gente fala micro, a gente está falando de qual faixa de faturamento? Você, sendo microempreendedor individual, você não pode ter um faturamento acima de R$81 mil no ano. Sim. E tem uma pegadinha também nessa questão do faturamento, que eu posso falar agora ou mais tarde. Tá? Você abrir em janeiro ou abrir antes, né, no ano anterior, o limite total é R$81 mil. Tá. Se você abrir durante o ano, fevereiro ou outro mês, esse faturamento ele é proporcional. Então ele deixa de ser 81 mil. Você pega 81, divide por 12 Sim. E multiplica pelo número de meses que faltam para terminar o ano. Tá? Então o limite máximo é 81 mil, mas ele pode ser menor se você abrir a empresa durante o ano. Ah, entendi. E me fala uma coisa, Robson, por exemplo, eu sou profissional autônomo, liberal. E aí, qual que é a vantagem de você ter a MEI? Tá, vamos lá. Bom, primeiro assim, a gente precisa entender se a sua atividade pode ser MEI. Mas vamos supor que é uma atividade que está lá na lista, você entra no portal do empreendedor, tem uma relação imensa, hoje muita gente, muitos profissionais, eles podem ser MEI, tá? Então, a sua atividade está lá na lista, tá? Quais são as vantagens? Você vai ter um CNPJ, tá? Podendo ampliar os seus negócios, né? Tem muita empresa que não trabalha com quem não tem CNPJ, com quem é pessoa física. Então, você passa a ter CNPJ, você passa a poder emitir nota fiscal, tá? E, além disso, você passa a recolher para a Previdência Social. Ou seja, você tem direito a acidente de trabalho, né? A auxílio-doença, vocês que são mulheres, auxílio-maternidade e aposentadoria por idade. Tá? Então, essas são algumas das vantagens de você ter um MEI. Ah, entendi. Mas assim, acho que uma coisa interessante que a gente estava falando aqui nos bastidores, porque a gente trabalha aqui com bastante psicólogo, profissional da área de saúde, e aí você estava fazendo um comentário que a questão da psicologia, como que é isso? É assim, na verdade, algumas atividades, aquelas que são consideradas atividades intelectuais ou de profissões regulamentadas, elas não podem ser MEI. O contador não pode ser MEI, um engenheiro, uma psicóloga, um médico. Então, para essas atividades, realmente não pode ser MEI. O que não quer dizer o seguinte também, de repente tem gente que fala assim, então eu sou engenheiro, eu não posso ter uma MEI de outra atividade. Não, ele não pode exercer a profissão de engenheiro ou de psicóloga, que é o seu caso,
como MEI. Mas, de repente, você é psicólogo e você quer ter um outro negócio também, tá? Então, se esse outro negócio, ele tá na lista de profissões permitidas para o MEI, aí você pode abrir. E no caso da psicologia, para regulamentar essa questão da empresa, seria qual enquadre em qual... Aí você teria que ser uma ME ou EPP, que também são empresas do Simples Nacional, ou de acordo... A gente, geralmente, quando chega no escritório um profissional, uma psicóloga, um médico, a gente procura fazer um levantamento, a gente faz uma entrevista. Por exemplo, o quanto você pretende faturar no próximo ano? Porque aí a gente vai indicar qual que é o melhor regime tributário. Se de repente é a abertura de uma empresa do Simples Nacional, ou se é uma abertura do lucro presumido, ou até mesmo do lucro real. Ou até mesmo nem abrir uma empresa, continuar trabalhando como autônoma, por exemplo. Entendeu? Então vai depender muito do que ela pretende ter de rendimentos nesse primeiro ano. Muito bom. E muito legal a pergunta, porque eu já tenho alguns clientes que trabalham com infoprodutos, por exemplo, né? Legal. Então, pessoas que são psicólogas, muitas vezes, mas que têm infoprodutos. Então, elas não têm CNPJ, nada disso, para a atividade que elas fazem, mas elas são obrigadas a emitir nota fiscal diante da empresa, né, que elas escolheram para hospedar o curso. Então, elas tiveram que abrir um MEI voltado para essa atividade. Né? Então, é para educação, no caso, sim, né? Sim. Então, que bom que você trouxe isso. E é isso mesmo. O profissional que não pode exercer a sua função não impede que ele exerça outras funções como MEI, tá? Como o exemplo que você deu. Perfeito, tá? Perfeito. Ô, Robson, e uma coisa que é muito comum, assim, que pelo menos eu vejo, é exatamente essa questão da pessoa que está começando ou que já tem um tempo de atividade, a pessoa fala assim, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou legalizar? Pra que eu vou ficar dando satisfação da minha vida pro governo, né? Então, eu queria muito que você trouxesse uma visão, assim, de crescimento, sabe, para as pessoas, porque eu acho que quando a gente foge dessa obrigação, parece que a gente também não tá querendo crescer. É verdade. Não sei se você pensa assim. Não, é verdade. Primeiro assim, eu penso assim, que você precisa sair da informalidade, né? Eu acho que ninguém quer trabalhar ali, né, à margem da legislação, né, à margem da lei, né? Então é o ideal mesmo. Pensando nisso, quais são as opções para trabalhar de forma legal? Aí você busca. Você hoje tem uma série de... hoje é muito fácil da gente consultar as coisas, né? Consultar pela internet, você tem o Sebrae que ajuda bastante, né? Você tem aí escritório, não puxando um pouco sardinha pro nosso lado, né? De jeito nenhum. Mas tem escritórios de contabilidade muito sérios, né? Que trabalham, que podem dar esse tipo de consultoria. E aí, se você pensa em crescer, né? Você precisa formalizar a sua empresa, você precisa ter um CNPJ, você precisa emitir documentos fiscais, você precisa ali ter alvarás de funcionamento, licença direitinho, para que você possa cada vez mais crescer. Não tem como você crescer, né? Um prédio com a sua fundação ali, né? Estragada, podre, né? Você tem que começar direitinho para quando você for grande, você continuar crescendo de forma saudável. Você sabe que o primeiro contrato que eu tive, que foi um contrato maior do que todos os outros que eu tinha tido, o rapaz falou pra mim que a exigência para que eu pudesse fazer parte era emitir uma nota fiscal. E na época eu não era MEI, não era nada, né? E ele falou, Jennifer, eu só vou contratar se você puder emitir nota. E eu enlouqueci, né? Porque como? O que é isso? Na época eu não sabia nada, acho que 2017, se eu não me engano. E foi uma exigência, e inclusive esse cliente me ajudou em todo o procedimento de abrir, porque ele falou, como assim não, informalidade comigo não vai funcionar. Tá certo. Então, é bem isso, né? Sim. A pessoa, às vezes, ela acha que, não, eu vou ficar pagando, vou ficar fazendo isso, vou ficar fazendo aquilo, mas peraí, que tipo de cliente que você quer ter também? Exatamente. Né? As empresas grandes, as empresas sérias, né? Às vezes não precisa nem ser grande, mas as empresas sérias, sim, elas precisam justificar aquilo que ela paga e aquilo que ela recebe. Como que ela vai te contratar, o dinheiro vai sair do caixa dela, e ela vai falar, foi para onde esse dinheiro, né? Um caixa 2, né? Então Exato. Não pode. Então por isso que você precisa dar um documento que comprove que você trabalhou durante determinado período, que você ali emite uma nota fiscal, que você vai receber, que você também vai dar conta disso que você está ganhando, né? Então isso é importantíssimo. Olha,
Que coisa, né, Eli? Olha que coisa boa. Informação. Gente, olha, se você tá gostando do papo, já se inscreve aqui no nosso canal, curte, siga o pessoal da Bússola, que com certeza vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas, manda aqui pro Robson falar mais, pra ele voltar aqui no nosso podcast. E vamos entrar no assunto principal aqui agora, que é a gente falar um pouquinho dessas mudanças. Vamos lá. Conta pra vamos lá. gente como tava, pra onde tá indo. Eu quero muito entender, que eu tô curiosa. Não, vamos lá. O MEI, como eu te disse, foi criado em 2009, né? Tá. A princípio lá o limite de faturamento era 36 mil, depois aumentou para 81 mil e estagnou nesse limite, né? Sim. Então há muito tempo a sociedade ela está brigando por um aumento desse limite até para abranger mais negócios, né, dentro do MEI, né? E tem um projeto de lei aí tramitando na Câmara para o aumento desse limite, que é a principal mudança, ainda não aconteceu, a gente está no começo de janeiro. É importante a gente ressaltar, o limite atual é R$81 mil, tá? Mas, de acordo com esse projeto de lei, o limite iria para 144 mil. Esse era um projeto que estavam falando sobre isso, né? Sim, já há algum tempo. É que assim, no Brasil é engraçado. Quando surge uma informação, uma notícia de algo que possivelmente vai acontecer, aí todo mundo já fica assim, né? Curioso, né? E aí? Dá aquela explosão. Exatamente. Aí depois... meio Exatamente. Há muito tempo se fala disso. Então muita gente já liga no escritório perguntando. E aí, já posso faturar 144 mil? Nossa, Não, eu era essa pessoa. Calma, vamos segurar os 81 mil por enquanto. Porque também a questão do faturamento é importante, porque imagina se você estoura o faturamento. O faturamento de 81 mil. Se a gente passa esse faturamento dentro do ano, a gente tem duas situações diferentes. Se você passa até 20% do valor total, né, você paga uma taxinha ali no final do ano e a partir do ano seguinte você é obrigado a sair do MEI e se transformar numa empresa que a gente chama de uma empresa normal, uma ME ou uma EPP. Aí já pagando impostos sobre faturamento, né? Aí já é um outro nível de empresa. Outro patamar. É outro patamar, né? E pior ainda é aquele que ultrapassa o limite acima dos 20%. Porque aí você é obrigado a desenquadrar de forma retroativa. Desde janeiro do exercício ou da data da abertura da empresa. Tá? E aí você tem que pagar os impostos com multa e juros desde a data da abertura. Da abertura ou do começo do ano. Mas com esse... Não, pera. Agora eu fiquei nervosa. Não, peraí. Então... Tá faturando bem, né, Jennifer? Não é bem isso, tá faturando bem, isso aí. Então quer dizer que assim, eu extrapolei meu limite esse ano. Isso. Aí eu corro o risco de pagar os 20%, ok. Mas aí eu não passei 20% a mais. Nesses 20% a mais, eu posso ter um retroativo de todo o período ou só do ano que eu faturei mais? Não, então assim, é do exercício. Daquele ano que você faturou mais. Do ano que faturou mais. Mas vamos dar um exemplo? Tá. O limite é 81. Você faturou 81 e 1 centavo, ou seja, 81 até 20% de 81, você desenquadra a partir do ano seguinte. Entendi. É o menor dos problemas. Sim. Agora, se você passou esses 20, eu faturei 100 mil, 110, 120 mil, você tem que pagar sobre esse faturamento inteiro, né, desde janeiro até o final do ano, pagar como uma empresa normal. Entendi. Então, aí a alíquota, por exemplo, sobe para a alíquota mínima para um prestador de serviço no Simples, é 6%. Sim. Então, você vai pagar 6% sobre todo o seu faturamento daquele ano, com multa e juros, porque você desenquadra de forma retroativa. Tá? Então, como eu vi que você ficou preocupada, Que isso? uma observação importante é planejamento. Tá? Quando você vai abrir uma MEI, acha assim, você decidiu, vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio. Primeiro, tem a MEI, existe a MEI. É olhar a sua atividade. Eu posso ser MEI? Beleza. A resposta é sim, posso ser. Olha o faturamento limite 81. Eu tenho uma perspectiva de ser maior que 81 mil? Já abre uma empresa normal, uma ME, uma EPP. Porque você não vai correr o risco de lá na frente ter que recolher impostos com multa e juros. Sim. Tá? Se você tem a certeza, meu negócio agora está começando, ou às vezes eu trabalho com projetos já pré-definidos, já sei quanto eu vou ganhar, não vou ganhar acima de 81, beleza, abre uma MEI. Mas se tem uma possibilidade, né? Se eu não me engano, a gente até já conversou sobre isso. A gente já teve essa conversa. Se existe uma possibilidade do faturamento for superior a 81 mil, eu sugiro que já abra uma empresa normal, já abra uma ME.
E é pesado, né? Na verdade, assim, eu acho que a parte boa da bússola, que você já vai começar a se vender, viu, Robson? Porque, Opa. assim, eles têm isso, né? Eles acompanham, gente. É muito legal o trabalho da bússola, porque eles fazem um acompanhamento do que tá acontecendo, né, Robson? Sim. A gente procura fazer um acompanhamento todos os meses do faturamento e faz um alerta, né? Porque você tá falando aí, eu fico imaginando, no consultório tem muitos picos. Então tem mês, e aí eu já tava fazendo a conta aqui, eu falei, então, já não vou ser mês. Já não... Que bom pra você, tá vendo? Que bom. Por quê? Prevejo dificuldades. Mas aí, o que eu vi, né, que você falou, é mesmo, porque às vezes você vai mandando ali os comprovantes e a pessoa não fala, olha, você viu que tá estourando aqui, né? Não, E agora, mês que vem eu vou ter que ganhar menos pra não estourar, não tem como. Lá na bússola, a gente, de acordo com o faturamento mensal, a gente vai mandando alertas pro cliente, né? Ó, você ali tá próximo, você já passou da média, então toma cuidado. Ah, Robson, não vai ter jeito, o negócio, graças a Deus, tá indo bem. Então, beleza, então vamos seguir. Agora, de repente, ela consegue ali pelo menos ficar mais atento a esse tipo de situação, né? Entendeu? E o seu caso, como você já, além do seu faturamento, você não poderia ser MEI pela sua profissão, aí a gente já pensa em abrir uma empresa normal, né? Aí a gente só vai definir se vai ser dentro do Simples Nacional ou num outro regime, que é o lucro presumido real. Isso que você falou da questão da documentação, eu comecei faz uns 2 anos a dar palestras. Legal. E aí, exatamente, às vezes a empresa fala assim, aonde que a gente vai emitir a nota? Aí, então, Você falou, nota, que isso? Né? Ô, Robson, e tem alguma restrição? Por exemplo, eu já entendi que eu posso entrar no Simples e tal, né, ou ser MEI, mas tem algum tipo de restrição sobre algum tipo de atividade que eu tenha? Tá, então assim, além da atividade, da profissão que você vai exercer, além do valor do faturamento, tá? É importante observar algumas coisas. Por exemplo, um servidor público, ele não pode ser MEI. Tá? Um pensionista do INSS não pode ser MEI. Uma pessoa que já tenha uma outra empresa. Tá? Acontece, vez ou outra no escritório, eu tinha uma empresa lá, mas essa empresa ela tá fechada. Só que às vezes não tá fechada. Ele encostou ela, deixou ela inativa, inapta, tá? Consta ainda na receita que a pessoa é sócia daquela empresa. No momento da abertura, você já não consegue fazer, tá? Olha. Então, quem é sócio de empresa, quem tem empresa no nome... Coisa de família... Não, eu tenho só 1%, Robson, qual é o problema? Não é uma exigência minha, né? Entendi. É uma exigência do governo. Quando você coloca o seu CPF, já parece que você não pode ter uma MEI. Nossa, mas isso tem alguma chance de mudança para esse ano, não? Não, eu acredito que não. Que não, porque assim, a proposta do MEI, o propósito dele é tirar da informalidade pessoas que trabalhavam ali de maneira irregular. Sim. Né? A gente entende assim, quem é sócio de uma empresa, ou quem mesmo deu o seu nome ali para participar de uma empresa que muitas vezes ele nem sabe como funciona, ele já tá no meio do empreendedorismo, né? E a ideia do MEI é justamente tirar as pessoas que trabalhavam de forma irregular, de forma informal, Entendi. e que essas pessoas tenham a oportunidade de crescer seus negócios e de recolher o seu INSS. Entendi. Então, na verdade, assim, é como se o MEI fosse uma ajuda, né, para você, é aquela curva para você crescer, Sim, né? Vamos colocar dessa forma. O governo, ele, não tô para defender governo nenhum, mas precisava ter isso mesmo para tirar um pouco da burocracia, para facilitar. Um outro exemplo, a gente não falou ainda sobre os impostos do MEI. Sim. O imposto do MEI é muito diferente de um imposto de uma empresa normal. Né? Isso é importante. Então esse, no caso, também seria um dos benefícios, ao invés de você abrir uma empresa normal. Exatamente, você vai pagar uma taxa única. Você vai pagar ali 5% do salário mínimo. O salário mínimo em 2024, 1.412. 5%, se eu não me engano, R$ 70,60. Por aí, R$71, vai que seja. Você vai pagar mais R$1 se você prestar serviço. Se você comercializar ou industrializar, mais R$5. Então você vai pagar R$75, R$76, perto de uma empresa normal que você paga ali sobre o seu faturamento, né, que você paga 4%, 6%, 10% e vai aumentando. Então é muito vantajoso ser MEI. Claro. E aí criou-se um problema, né?
Porque assim, o brasileiro a gente conhece, né? O jeitinho. Aí todo mundo quer ser MEI, né? Mesmo quando não pode. Eu quero ser MEI. Imagina, R$70 por mês, gente, ao invés de pagar 6%. Eu não quero pagar um imposto normal, né? Não quero pagar sobre o faturamento, quero pagar R$71. E aí empresas que não podiam, elas tentam entrar. Mas aí hoje, com a tecnologia, a Receita ela fica muito em cima disso, né? Então ela descobre com muita facilidade. Né? Às vezes o empreendedor fala assim, não, mas é fácil, eu vou ser MEI, eu faturo acima do limite, mas eu não emito nota. Eu não informo. Né? Aí a Receita não me pega. Errado, porque eu já vi casos de empresas serem pegas, por exemplo, através do cartão de crédito. Sim. Porque ela tem a maquininha lá, ela abriu uma conta, né? Abriu uma conta em nome da empresa. É importante também a gente separar. Pessoa física é uma coisa, né? O microempreendedor é uma coisa, a empresa dele é outra coisa. Ele vai precisar abrir uma conta bancária para a empresa dele. Sim. Tá? Aí ele abriu essa conta, pega uma maquininha e começa a passar cartão lá, recebendo cartão de crédito, cartão de débito. Hoje, Pix, né? Tem gente que acha assim, não, através do Pix, eu pode fazer Pix que não tem problema. Tudo isso é monitorado, gente, tá? E aí eu já vi casos de, através da maquininha, a própria Receita enviar uma comunicação, falou, você está desenquadrado, também de forma retroativa, porque o seu faturamento foi acima do que o permitido para MEI, tá? Nossa, através do Pix. Através de Pix, através de maquininha de cartão, a movimentação bancária, né? Os bancos eles são obrigados a enviar as nossas informações, tanto como de pessoa física como de pessoa jurídica. Hoje a Receita ela não pega todo mundo porque ela não tem talvez braço para isso, mas ela tem condição. Mas ela pode, né? Exatamente. Então é mais mas uma... Você vê, é coisa do interesse também, né? Vocês estão falando, eu lembrei quando saiu aquela bolsa auxílio. Então, quer dizer, imediatamente, quando foi benefício para eles olharam e descobriram todos que não tiveram direito e receberam. Sim. Então, aí faz a gente pensar. Então, eles não têm braço até uma certa parte. Exatamente. Infelizmente, é uma coisa cultural, né? No Brasil, né? Às vezes a pessoa não precisa, mas ela quer um auxílio, uma ajuda. Exato. E o MEI foi a mesma coisa. Eu não posso ser MEI porque meu faturamento é maior. Mas vou dar um jeito. Eu não posso ser MEI porque eu sou sócio de uma empresa. Mas vou abrir o nome da minha mãe, né? Qual o problema, né? Vou abrir o nome do meu irmão, né? Qual o problema? É errado, né? E você sabe que, falando desse negócio desses auxílios do governo, quando a gente estava na pandemia que fizeram aquele, não sei como foi o nome daquilo, mas era um bolsa alguma auxílio coisa emergencial. lá. Isso, auxílio emergencial. Naquela época, eu já tinha um MEI, só que eu faturava muito menos do que era possível naquele período. E eu só tinha o MEI lá por causa daquele contrato que eu tinha feito uma vez e eu não estava fazendo muita coisa. E você acredita que eu peguei os primeiros 2 auxílios? Muito louco isso. Eu peguei os 2 primeiros auxílios e com isso eu fiz patrocinado, trabalhei, fiz um monte de coisas com esse dinheiro de auxílio. E no ano seguinte, a Jennifer devolve porque você não poderia ter feito. E naquela época eu acho que foi importante pra mim, né? Porque eu peguei os primeiros meses e você vê a cultura. Não peguei o restante. E você falou nessa questão de devolução, eu lembrei de uma coisa também que é importante. Você, de repente, trabalha como CLT em uma determinada empresa. Sim. Você pode abrir um MEI? Você pode. CLT pode? Pode abrir. Só que, por exemplo, se você for dispensado, você não recebe seguro-desemprego. Em algum lugar tem que amarrar, É sempre um mais, pode mais. Mas que é isso, veja bem, se você... Aí é bom, porque a pessoa já é CLT. Gente! Mas porque MEI é considerado um trabalho. Então, se você está trabalhando, você não tem direito ao seguro-desemprego, né? Ô, Robson, acho justo. mas assim, agora a Jennifer curiosa aqui na vida do povo, né? Uma coisa que eu fiquei pensando. Se eu sou uma pessoa que tô aqui antenada na internet, aí eu começo a ver criador de conteúdo, quero criar conteúdo. Aí, naturalmente, começam os publis, algumas coisas, você começa a ganhar um dinheirinho. Aí você abre uma empresa voltada pra esse assunto. E a pessoa que tá aqui, sei lá, que é antenada, as pessoas do mundo de hoje, sabe? É muito comum que a pessoa tenha vários negócios diferentes. Ainda que não sejam todos acima de 81 mil, mas assim, eu sou infoprodutora aqui, eu também ganho um pub post, eu também faço, sei lá, palestra, eu também... Tá. A pessoa tem um monte de abas. E como é que faz numa situação dessa? Porque, às vezes, ela não chegou ainda num teto muito alto de sei lá, de 300 mil reais pra ser acho que ME, né?
mas ela tá nesse caminho. Como que ela faz? Mas o MEI, ele pode ter diversas atividades, desde que elas sejam permitidas, dentro do mesmo CNPJ. Mas tem que ser atividade complementar, similar, alguma coisa assim? O CNPJ é assim, ele é formado por uma atividade principal, Uhum. né? E por diversas, ou uma só, ou talvez nenhuma, secundárias. Certo. Então, você pode incluir bastante ali. Você pode incluir, de repente, comércio de doces com uma outra que não tem nada a ver com isso. Ah, eu não Tá? sabia disso. O que eu acho, assim, por exemplo, existem atividades que não combinam uma com a outra. Não há nada ilegal, você pode fazer. Eu só acho que, às vezes, na cabeça do seu cliente, do seu consumidor, vai ficar confuso, né? Uhum. A Jennifer, ela trabalha com marketing, mas também vende discos. Nossa, disco eu fui longe, não sou desse tempo do disco, não. Gente, 29 anos de contabilidade. Não, acho que falaram errado, não é tudo isso, não, viu? Mas ela pode ter atividades diferentes. A única coisa que eu acho que confunde a cabeça do consumidor, daquele que vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Entendi. Gente, olha, é tanto assunto. Eu ficaria aqui, olha, se eu soubesse, tinha marcado 3 horas de podcast, viu? Porque, de verdade, a gente vai conversando e vai surgindo coisas, né? Até porque a gente trabalha com empreendedor. Então, cada hora uma pessoa conta uma coisa nova, a gente percebe. E essas mudanças, eu tô realmente preocupada, assim, falando de coração, porque isso tem total ligação com o meu trabalho, Sim, né? Se claro. a gente parar pra pensar, as mudanças que acontecem nas leis voltadas para tributos e tal, influencia no preço que a pessoa vende um infoproduto, influencia em tanta coisa. É verdade. E o que mais você pode contar? Me conta alguma coisa boa que mudou, Robson, por favor. Fala assim, Jennifer, mudou uma coisa boa aqui. Bom, acho que 3 principais, né? Assim, para 2024. Primeiro é que muda todo ano o valor da contribuição, Sim. que vai de acordo com o valor do salário mínimo, né? Tem essa questão que não é uma mudança ainda concreta, mas é uma possibilidade de aumento do faturamento. Uhum. E também dentro desse mesmo projeto fala sobre o número de empregados. Tá? A gente não falou aqui, o MEI atualmente ele pode registrar apenas um empregado, Verdade. recebendo salário mínimo ou piso da categoria. Tá? Nesse projeto de lei, se for aprovado, eu acredito que até seja mesmo, vai aumentar para 2 funcionários, tá? 2 empregados ali que ele vai poder registrar. Tá? Mas a gente precisa esperar um pouco mais aí para ter certeza. Tá? Agora, desculpa, agora a gente está falando em mudança, uma mudança que eu não sei se é boa. Eu acho que para contabilidade é boa, talvez para pessoa que não tem um auxílio ali técnico seja um pouco mais complicado. Existe uma obrigação acessória chamada EFD-REINF. Tá? É uma sopa de letrinhas, né? Mas assim, faz parte de um projeto aí do SPED já antigo, e desde setembro de 2023 as MEIs também foram incluídas. Elas vão precisar entregar essa obrigação em 2 casos. Se elas distribuírem lucro para o dono da empresa, que na maioria distribui, né? E também se elas forem fontes pagadoras de empresas que retêm o imposto. Vamos tentar simplificar essa questão. Legenda. Vamos lá. Imagina que você tem uma MEI e você trabalha com iFood. Você faz ali alimentação, você trabalha com iFood. Você paga uma comissão para o iFood, né? Eles já descontam ali um determinado valor. Essa comissão, o iFood vai emitir uma nota fiscal para você. Certo. Dessa comissão vai reter um valor. E por lei tem que reter ali um percentual para contribuições federais. Como tem essa retenção, o MEI ele vai precisar informar o valor pago, o valor da comissão e o valor dessas retenções. Isso não acontece hoje ainda. Não acontecia até agosto do ano passado. A Receita obrigou. A Receita, na verdade, ela não excluiu os MEIs dessa obrigação. Tá? Então, a gente entende que os MEIs, também sendo fontes pagadoras, elas precisam entregar essa obrigação, que é uma obrigação mensal. Você falou do iFood, mas eu posso colocar na mesma conta uma Hotmart. Hotmart, eu não Porque lembro ela emite nota. eu não lembro se tem a retenção. Se tiver a retenção do imposto, aí realmente vai precisar. Vou precisar de uma consultoria da Bússola, com certeza. Exatamente. Nossa, e o que a gente pode fazer numa situação como essa? Contratar, então, uma empresa que consiga olhar para tudo isso e direcionar a gente? É importante a gente falar assim,
muitas pessoas perguntam pra gente, mas o MEI, ele é muito simples de abrir, realmente é simples. Com certeza. Você entra lá no portal do empreendedor, com seu CPF e com a sua senha, você consegue abrir, desde que você leia com bastante atenção. Tome muito cuidado para não cair na... Porque antigamente, você colocava portal do empreendedor ou abrir uma MEI no Google, aparecia só o portal oficial. Hoje você coloca, aparece um monte de site lá. Que for oferecendo serviços. Outro dia uma pessoa falou, Robson, já abriu uma MEI? Na verdade não fui nem eu que... Não, ele falou, fui eu que abri, paguei a taxa de abertura lá. Eu falei, mas que taxa de abertura? Já você vi não gente precisa, fazendo. você não precisa pagar para abrir. Importante. Entendeu? Você vai pagar os DAS todos os meses, a partir do mês seguinte que você abre. Mas para abrir você não precisa pagar nada. Mas aí, nesse caso, são aquelas empresas que vendem serviços e que estão ali na... Exatamente. Elas pagam no Google, né? Patrocínio para aparecer no começo fila. ali. Exatamente. Quando você clicar abrir MEI, vou clicar aqui. E aí tem muito disso. Então tem que tomar muito cuidado. Então, para quem quer fazer sozinho, você pode, desde que tome bastante cuidado com esse tipo de coisa. Agora eu tô achando uma coisa meio complicada, tem essas questões técnicas, procure um contador. A gente está aí, né? A Jennifer conhece já o nosso trabalho, a Bússola Contábil já está há um tempo no mercado, né? A gente está, como vocês falaram, 29 anos que eu trabalho em contabilidade e 13 anos que a gente tem o escritório. Então a gente, de forma séria, vai auxiliar, né? Primeiro vai dar uma consultoria, assim, de forma até gratuita, como a gente já faz lá, né? Não, eu quero que vocês façam tudo. A gente fecha um planinho, um pacotinho para fazer uma abertura e para estar acompanhando mensalmente a vida da sua empresa aí. E quem sabe deixar de ser MEI no futuro por conta de um faturamento maior, se tornar uma ME, uma EPP, uma empresa realmente maior. Inclusive, para ajudar vocês, a gente vai deixar o link do portal do microempreendedor individual aqui, para caso você esteja pensando, vou abrir meu MEI, quero fazer isso, como o Robson disse, para você entrar lá e fazer seu cadastro, né, gratuitamente. E eu recomendo, assim, só de leve, que você contrate uma consultoria da Bússola Contábil para você não fazer errado, né, para você não escolher um KINAI que não serve para você, de repente é desenquadrado. Então, por favor, né, vamos facilitar a vida. Vou deixar o link do portal do microempreendedor e também da Bússola para você entrar em contato. Senão vai dar mais trabalho ainda. Pra não ter dor de cabeça, né, Robson? É isso mesmo. Inclusive, emissão de notas fiscais, né? Verdade. Dos nossos serviços é emissão de notas fiscais. Disse a paz. Para muitas pessoas é simples, é uma coisa simples. Você tem lá a nota de serviço, que hoje é feita no portal nacional, é um portal pro Brasil inteiro, para os mais de, sei lá, não lembro quantos municípios tem no Brasil, mas é um único portal, né? Desde setembro do ano passado. E agora, para uma nota de venda, não. A nota de venda é um pouco mais complexa. Você precisa adquirir um sistema de emissão de notas, você precisa ter um certificado digital, você precisa fazer um credenciamento na Secretaria da Fazenda, né? Então, tudo isso também a gente ajuda, a gente faz, né? Para os nossos clientes, a gente emite as notas fiscais, além de outros serviços também. Verdade. Inclusive, fala um pouquinho sobre isso, né? Porque eu não tenho paciência nenhuma para emitir nota fiscal. Na verdade, todas as vezes que eu tentei emitir, sempre alguém voltou falando, Jennifer, faltou alguma coisa. A emissão de documentos fiscais, ela, como eu disse, as notas de serviço é feita num portal único, né? Onde você vai colocar ali os dados do tomador de serviço, né? CNPJ, endereço, razão social. Você vai colocar a descrição do que está sendo feito, né? O valor total da nota, né? E na nota de serviço é mais simples. Também dados do faturamento, ali, quando vai vencer, coisa e tal. Já as notas de venda, para quem fabrica produtos e para quem comercializa, ela é um pouco mais complexa mesmo. Mesmo você usando o sistema... Hoje a gente tem alguns sistemas que são bem mais intuitivos, mas mesmo assim ele tem mais campos para serem preenchidos, né? Entendi. Campo de ICMS, campo de IPI, COFINS, PIS, a parte tributária do negócio, você vê, né? Mesmo o MEI, ele não tendo esses impostos para recolher, você precisa ali dentro do sistema informar, né? Que é zero, informar que é isento, enfim. Sim. Então ela é um pouco mais complexa. Além de você precisar, obrigatoriamente, ter um certificado digital, ter um sistema de emissão de notas, né? E ter um credenciamento pela Secretaria da Fazenda. Agora você me fala, imagina uma situação como essa ali. Você tá aí no seu atendimento fazendo suas coisas, eu também lá trabalhando, fazendo minhas coisas. Gente, o que você paga para um contador, para ele mensalmente cuidar disso para você,
não é nada perto da dor de cabeça que você tem se você não sabe cuidar, se você não olha. Quando tem que fazer as declarações. Que Ai, o cliente gente, fala, pelo não, amor de mas Deus. eu informei tal valor, e aí você informou outro, e mas ele devolveu falando, não, essa parte É um aí saco é um isso. saco. Acontece muito. E pegando esse gancho aí de declarações, o MEI, mesmo sendo uma forma mais simples de você lidar no dia a dia, você tem algumas obrigações, né? A gente falou da EFD Reinf, mas tem algumas outras obrigações. Recolhimento do DAS mensalmente. Você precisa emitir um relatório de receitas todos os meses também, né? E precisa entregar anualmente a declaração anual do Simples Nacional, que ela é muitas vezes confundida com a declaração do imposto de renda do microempreendedor. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você declarar ali o seu rendimento, quanto você ganha, quanto de despesa você teve, enfim. Você fazer o ajuste da sua vida pessoal. Agora, outra coisa é fazer do MEI. Então, você precisa entregar todos os anos, ali até maio, uma declaração anual do Simples Nacional dizendo quanto você faturou, se você recolheu todos os impostos direitinho no ano anterior, e colocar se você tem funcionário, não, se você teve algum benefício do INSS no ano passado. Uma coisa que eu até sei, né, porque eu já consultei, mas eu queria que você falasse isso publicamente para as pessoas, porque é uma dúvida comum. As pessoas às vezes não fazem imposto de renda, elas não fazem essa declaração, porque elas pensam assim, eu ganho pouco, não vou precisar disso para nada, né? Então, eu queria que você falasse, Robson, da importância do imposto de renda. A gente está falando da declaração de imposto de renda da pessoa física. Da pessoa física, isso. Que vai começar aí logo mais, né? Todos os anos. Leãozinho chegando, galera. Entre março e abril a gente tem que entregar mesmo, tem que cumprir essa obrigação, né? Sim. Existem algumas regras específicas, né? Se você recebe rendimento tributável acima de 28.559,70, se você recebeu rendimento isento acima de 40 mil, se você tem um patrimônio acima de 300 mil, enfim. Todos os anos as regras mudam um pouquinho ali, mas é basicamente isso. Para quem não é obrigado, né? Eu acho que é isso um pouco da sua pergunta. Para quem não é obrigado, é importante ter? Eu acho legal. Para quê, por exemplo? Para você comprovar o seu rendimento no ano. De repente você vai lá, quer financiar um imóvel, quer financiar um veículo, ou quer comprovar para uma empresa que você ganhou tanto. Se você não tem ali uma declaração de imposto de renda, muitas vezes você não consegue. Muitas vezes somente com seus olerites, ou para quem não é funcionário, não tem um outro documento que comprove quanto ele recebeu. Recebi só, sei lá, 24 mil reais no ano. Mas é importante você ter, para você mostrar ali no banco, para você mostrar para uma empresa que você realmente recebeu aquilo. Eu acho super válido você entregar todos os anos, sim. Antigamente, alguns anos atrás, tinha a declaração de isento. Né? É verdade, eu fiz uma dessas. Lembra dessa? Lembro. Eu não preciso entregar a declaração normal, então eu entrego a de isento. Já há alguns anos já não precisa mais. Então muita gente que não se sente, não é obrigada, na verdade, ela se sente, então não precisa entregar nada. Mas eu acho bacana entregar sim. Eu acho que é importante, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer até dezembro na tua vida, amiga. Então imagina, você tá lá vivendo, não tem nada, não tô ganhando muita coisa assim. De repente você bomba na internet, aí você fala assim, agora eu quero comprar um imóvel e você não tem como comprovar a sua renda anterior e você não tem como fazer nada. Isso acontece com criador de conteúdo, viu? Já vi muito caso. É verdade. Você é criador de conteúdo, então você tá bombando. Entendeu, né? gente? Assim, quando estoura um vídeo... Isso mesmo. Ainda não. Mas, Robson, agora tem uma pergunta que eu preciso fazer, porque assim, eu quero saber dessa história de... Estão falando muito dessa nova moeda, né? Que é o Drex e tal. E o pessoal tá falando muito do quanto esse Pix ele vai ser rastreável. Falando do jeitinho brasileiro que você trouxe das maquininhas e tal. O que vocês conseguem posicionar a gente e falar, né? Olha, presta atenção no que você tá fazendo, porque muitas vezes as pessoas movimentam muito dinheiro de uma conta para outra, às vezes a mesma titularidade. Sim. Então, o que você pode recomendar pra gente, até olhando pra esse Drex que já tá aí batendo na porta, se não já tiver, eu não tô sabendo. É verdade. O Drex que a gente entende é uma moeda virtual oficial. Todo país, se não tem, vai ter futuramente, né? Uma moeda oficial. Sim. Em relação ao Pix, as pessoas precisam tomar muito cuidado, né? Porque o Pix ele já é rastreável, não é que ele vai ser, ele já é rastreável. Então, essa questão de você passar de uma conta para outra da mesma titularidade, o problema é a origem.
De onde veio isso? Quem te pagou, né? Você precisa sempre justificar. Quando você está recebendo um valor que é de terceiro, você precisa justificar, né? Sim. Através de notas fiscais, recibos, enfim. É como a gente conversou lá atrás. A Receita ela já está preparada para fiscalizar todo esse pessoal, né? Talvez ela não tenha braço, talvez ela não tenha, sei lá, tempo, mas assim, o ideal é a gente fazer tudo de forma certa, né? De forma correta, né? Além de ser eticamente, a gente está falando de dormir com a cabeça tranquila, é uma maneira de evitar dores de cabeça futuras, né? Ai, caramba, será que a Receita vai bater na minha porta? Ah, então eu vou declarar direitinho. Vamos fazer a coisa direitinho, né? Eu acho que hoje existem possibilidades de você pagar um imposto menor de forma legal, né? E trabalhar de uma forma organizada, de uma forma legal mesmo, sabe? Então a gente esqueceu um pouquinho, sair um pouquinho desse jeitinho brasileiro, sempre querer, não, tem gente que fala assim, mas se os políticos fazem, eu também posso fazer, né? Vamos esquecer um pouco isso, né? E fazer a nossa parte, né? Mudar ali a nossa cultura, mudar a nossa empresa, a nossa forma de trabalhar, né? E eles que dão conta das coisas que eles vão fazer e a gente faz as coisas certas por aqui. Afinal de contas, como é que a gente reclama de um governo que a gente segue a risco o que faz, né? Tem gente que fala assim, né? Cada governo tem o povo que merece, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, né? Exatamente, eu acredito muito nisso, né? Robson, por favor, vem da Bússola, vem dos serviços de vocês. Eu sou fã da Bússola, gente, não consigo... Dá pra perceber pela minha cara? Né? Eu quero muito que você venha da Bússola aqui, fala um pouquinho dos serviços que vocês têm. Conta um pouco da experiência, da expertise de vocês. Se vocês atendem fora de São Caetano. Obrigado. O diferencial. Sim. Obrigado, gente. Pô, pegou até de surpresa, né? Por favor, não é o tema, né? Gente, mas legal. A gente tem escritório de contabilidade, a Bússola Contábil, ela fica em São Caetano do Sul, né? Já há 13 anos, né, que a gente tem a Bússola, a Raquel e eu, a Raquel que é minha esposa e minha sócia, né? A gente trabalha muito com MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, né? A gente não atende só em São Caetano do Sul, atende Grande São Paulo, tem clientes em outros estados também, legal, né? Nosso diferencial, eu acredito que seja o atendimento, né? A gente percebe uma carência muito grande, né? Respeitando todos os escritórios de contabilidade que tem por aí, tem muitos contadores, muitos profissionais muito bons, né? Se é o seu caso, se você está com um contador bom, não troca, né? Agora, se você está insatisfeito, procura, vai ouvir, entre em contato com a gente, né? Porque a gente procura mesmo, a gente foi eleito recentemente como o escritório que melhor atende São Caetano do Sul, porque a gente procura ouvir cada cliente é uma história, né? Cada cliente é um negócio diferente. Eu sempre falo que o empreendedor no Brasil é um sonhador, né? Total. Ele tem um sonho de ter uma condição melhor da vida dele, dar para a família dele, né? Às vezes de pagar a faculdade dos filhos, às vezes de ter uma casa própria, enfim, cada um tem um sonho diferente. Então é importante ter alguém que apoie esses sonhos, né? A gente faz isso, a gente procura da maneira correta, da maneira legal, dar uma melhor assistência possível, né? Então é isso, essa Bússola Contábil, se você ainda não conhece, entra lá no nosso Instagram, no nosso site, né, que a gente vai procurar te atender da melhor maneira possível. Fala o seu site, seu Instagram. Bussolacontábil.com.br é nosso site, né? No Instagram, @bussolacontábil. Sensacional, gente. Olha. Só uma coisa engraçada assim. Vontade. Tem gente que não sabe escrever bússola. Sei que não é seu caso, mas tem gente que às vezes manda pra mim lá, bússola com S só, ou bússola, coloca um U depois, mas enfim, né? Bússola Contábil. O gestor vai ter o cuidado de colocar na tela, né, gestor? Tá tudo certo. A gente tem também além das questões burocráticas, entrega de obrigações, né? A gente tem lá um setor novo que a gente que estreou ano passado, né? Que é o BPO financeiro. Que é o quê? Terceirização do departamento financeiro. Você com a sua empresa, você lá tá no seu dia a dia. Às vezes você não tem tempo ou você não tem aptidão para cuidar do seu departamento financeiro. Gente, a gente procura sério? A gente traz pra gente e a gente faz lá, entendeu? Mas como funciona? Então, explica pra galera. A gente cuida da contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, emissão de nota, emissão de boletos, entendeu? Então tudo isso a gente cuida para você
focar aí no seu negócio. E também, no final do mês, a gente te dá uma ajuda. Falar como foi seu mês anterior, onde você ali precisa dar uma melhorada, de repente você teve um faturamento menor, a gente procura entender o que aconteceu, entendeu? Às vezes teve um faturamento maior, mas com um lucro menor. Então, por quê? Onde você pecou ali nos seus custos, nas suas Aquelas despesas. pessoas que às vezes acontece, né? Isso é pessoas muito longe da gente que deixa a conta vencer. Sim, e aí acaba verdade. Não é nosso caso não, aqui. Não é, mas é bom informar. Exatamente. E isso acontece e já resolve esse problema. Sim, aí a gente também tem dentro desse pacote, a gente agenda os pagamentos dentro da sua conta, né? A gente faz uma programação para você. Então sua vida vai ficar muito mais simples, muito mais prática através do BPO financeiro. A gente criou uma marca, chama Geek4, a Raquel, minha sócia aqui, que está à frente, né, dentro da bússola, só para cuidar da terceirização do departamento financeiro. Muito legal. Gente, eu acho isso fantástico. Inovador. Ai, Raquel, você é maravilhosa. Porque, gente, eu falo de verdade, gente. A gente tem que trabalhar, a gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente tem tanta abra pra cuidar do nosso negócio. Você ter uma empresa de confiança pra você falar assim, ó, tome a vida aqui, resolve essa parte que a outra eu resolvo, gente, é outro nível. É verdade. É outro nível. É isso que a gente pretende, é isso que a gente está conseguindo fazer mesmo, através desses dois serviços, os serviços contábeis e os serviços de terceirização do departamento financeiro. E também uma vantagem, algumas empresas não precisam ter esse setor, né? É um funcionário. Exato. Então, quer dizer, terceiriza. Até porque, já que você falou nisso, né, e já continuando a vender, já que foi À aberto esse vontade. espaço, Não, né? essa é a hora. Né? Muitas vezes, para você ter uma pessoa, um departamento financeiro dentro da sua empresa, vai te custar mais caro do que você terceirizar. O benefício vale, então. Exatamente. Sem contar na confiança. Exatamente. Até você construir essa confiança também. Exatamente, E assim, o funcionário ele vai trabalhar ali de segunda a sexta-feira, horário determinado, né? A gente, como usa um sistema, um ERP de gestão financeira, a gente vai trabalhar de segunda a sexta também, mas você tem acesso 24 horas por dia. De repente você acordou lá de madrugada preocupado com alguma conta, você vai dar uma olhada lá se ela já foi agendada, se ela já tá paga ou não tá. Então, você falando isso, eu tô lembrando aqui alguns casos de quantos clientes que teve prejuízos altíssimos eu não sei o nome essas GALI, esses... Sim, os impostos, enfim, né? As guias de impostos. A contabilidade comeu bola, ou o funcionário... Aí nessa hora, eu só recebo aqui o cliente no desespero. O Jennifer, você falou mas explica que é na gestão anterior. É lógico, não, eu não ia estar vendendo vocês falando, nunca. De jeito nenhum. Que bom, né? Continua falando. Não, é isso. A pessoa chega, você não sabe o que aconteceu. E aí começa a olhar e tem que descobrir, multa, porque perdeu o prazo. E isso era o quê? Mas a contabilidade. Mas é verdade, porque assim, ó, realmente foi de outra pessoa que tava cuidando, porque eu já passei pela fase, gente, eu não sei se tem uns estágios antes da contabilidade certa. Eu já passei pelo estágio do parente. Todo mundo tem um parente talvez contador, né? Começa por aí. Eu já passei pelo estágio do parente cuidando das suas coisas. Depois eu fui pra um mais barato, que era possível. E depois, aí eu cheguei na bússola e falei, o que eu posso fazer? Porque realmente é isso, né? A gente não sabe a gravidade disso. Você começa a empreender, porque eu falei, a pessoa ela não tem consciência. Eu preciso emitir nota, tá, emite aí. E você teve prejuízo? Eu tive prejuízos terríveis. A primeira coisa foi o desenquadramento do KNAI, que eu não sabia. Desenquadrou o KNAI que eu tinha cadastrado inicialmente e ninguém me avisou, eu não entrei no portal, eu não vi, a pessoa que cuidava não viu. E aí, quando eu fui ver agosto daquele ano, que eu tive que pagar o retroativo ME. Não. Então, foi o primeiro erro grave que eu cometi de não saber, não tinha noção que eu tinha que olhar isso. Porque o MEI, depois de alguns anos, alguns KNAIs eles deixaram de ser permitidos. Sim. Né? E aí, empresas como a da Jennifer, na atividade dela, ela tinha perdido esse benefício. Né? E quando ela chegou, acho que estava nessa fase mesmo, né, Jennifer? Não, depois disso, aí o que aconteceu? Eu fiquei ME, sustentei o imposto do ME normal, um né? tempão.
E aí, depois disso, surgiu a questão da pessoa que estava cuidando, que eu não consegui fazer a declaração de imposto, eu não tinha declaração de imposto de renda, eu não tinha nenhum documento que comprovasse nada, a pessoa não me passava nada, e eu ainda tinha que emitir minhas notas. Aí chegou uma hora que eu falei, não tenho condição. Só que aí foi a hora que o Robson entrou, que eu falei, o que eu faço pra resolver isso aqui? Porque eu não aguento mais pagar e não conseguir fazer nada e não poder fazer nada. Sim, como eu falei, né? Existem profissionais muito bons, a gente conhece, a gente tem. Grupos de WhatsApp, a gente faz amizade, tem amizade com diversos contadores que são profissionais muito bons. Por isso que eu falei, se você tem um bom contador hoje, não vale a pena você mudar. Se você está satisfeito, né? Para que você vai mudar? Agora, se você está com algum problema, alguma dificuldade de comunicação, ou enfim, tá pegando alguns erros, né? Aí vale a pena, né? Você olhar para um outro, né? Olha aqui pra gente, né? E pra gente bater um papo e a gente tentar identificar o que a gente pode fazer por você. Perfeito. É isso, quanto mais, eu acho que a gente vai entendendo, né, se você não quer cometer os mesmos erros, eu sempre falo isso, ouça de quem já passou pra você não precisar repetir o mesmo erro. Você tá ouvindo alguém falar pra você, dá uma olhada no que seu parente tá fazendo. Se já faz 30 dias que seu contador não te manda uma mensagem, dá uma olhadinha pra ver o que tá acontecendo, porque eu cometi esses erros. Mas é curioso você falar isso, né, porque assim, a gente você sabe, né, a gente tem costume de sempre se comunicar com o cliente através do, pelo menos WhatsApp, telefone e tal, mas tem cliente que acha até estranho, assim, né, talvez por conta de uma outra cultura, ou chega a me falar assim, você está me procurando, aconteceu alguma coisa de errado? Né? Por que você está me procurando muito? Né? Falo, não, né? A gente tem esse costume, né? Você vê que cada cliente tem uma característica diferente, a gente precisa identificar isso, né? Hoje se fala muito, escalar, porque na internet tem muito escalar, aí você cobra pouquinho e trata todo mundo igual. Eu não acho que, de repente, pelo menos a nossa cultura não, né? Eu digo, a cultura do nosso escritório não é essa, né? Eu acho que todo mundo precisa ampliar, todo mundo precisa crescer. Um negócio que não cresce, ele tá morrendo, né? Mas precisa tomar cuidado também. Essa fase, principalmente, né? Depois da pandemia, né? A gente precisa olhar muito para o outro com cuidado, né? Com carinho, prestar atenção no problema do outro, né? Não pode pegar muito pra gente, senão a gente vai ficar maluco, né? Sim. Mas assim, tomar muito cuidado, prestar atenção e tentar realmente resolver. De formas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Né? Até você falando isso desse cuidado, pós-pandemia, teve o financeiro, o dinheiro é um desestabilizador em muita família. Sim. Então, é verdade, porque é isso que você está falando. E eu imagino que você deva ali receber muitas pessoas desse lugar de desespero, de o que eu posso fazer. Sim. Então, ter esse acolhimento é fundamental. Sim, você é psicóloga, você sabe até melhor do que eu, né? Acho que muitos casamentos acabam por conta de problemas financeiros, né? E aí uma outra questão também, essa coisa não da legalidade, mas do quanto que às vezes uma parte do cônjuge não sabe a história, o que está acontecendo ou o tamanho do buraco. É verdade. Já estamos entrando em casos de família, hein? Continua esse assunto. Mas é o que eu recebo do lado de cá. É verdade, mas é verdade, né? E nos negócios a mesma coisa. Muitas vezes uma empresa ali, o dono do negócio, ele está cheio de problemas, ele não compartilha com a família, ele pega só para si. Às vezes acontecem tragédias, né? Então a gente sabe que o financeiro de uma empresa é o coração da empresa toda, né? A gente precisa ter um olhar com muito cuidado para isso, né? Então, você está com dificuldade, não tá sabendo como lidar com isso. Mistura tudo, que também é muito comum, né? A pessoa física, o dono do negócio, o negócio é meu, eu posso tirar quanto eu quero, né? Pago ali a faculdade com as contas da empresa, né? E vice-versa, enfim. Então, é um primeiro sinal de que o negócio não está indo bem. Então a gente sempre conversa bastante, alerta. Não tenho como eu mandar, a gente não manda, a gente sugere, a gente fala, baseado no que a gente está vendo de vocês aqui, da sua empresa, a tendência é o negócio piorar, né? Você quer que piore, né? Se ele fala, não ligo, né? Ou não dá sinais de melhora, ok, é um problema dele. Mas a gente procura alertar nesse sentido. Esse alerta ele é muito importante, né, Robson?
E eu até falo disso, né? Você falou da escala, e eu que trabalho com digital, que o povo fala tanto de eu quero fazer 6 em 7 em 5. Enfim, né? Então, assim, as pessoas falam tanto dessas promessas de que eu quero escalar o meu negócio, mas antes de você escalar o seu negócio, ele tem que ser muito bom. Né? Eu sempre falo isso. Antes de escalar o seu negócio, ele tem que ser muito bom, replicável. Então, a bússola mesmo, né, começou de uma forma, hoje já está em outro escritório, está crescendo. Então, você vai criando uma cultura dentro da sua empresa para os seus funcionários vestirem a sua camiseta, e até que chega uma hora que você consegue criar um curso, alguma coisa que vai resolver um problema específico da sua audiência. Mas em tempo de IA, não dá para terceirizar o humano, sabe? Assim, enquanto... Acho que hoje, assim, né, mais uma vez, respeitando muito todos os profissionais aí que, de repente, vendem esse tipo de negócio, né? Eu, particularmente, eu acho mais difícil, né? Você comprar uma ideia de que em pouquíssimo tempo você vai crescer muito, né? Então, eu sou da época que realmente tem que trabalhar bastante, tudo, né? Há formas, mas você precisa crescer também de forma saudável. Porque se você cresce de uma vez, você nem sabe para onde você está indo, você não sustenta, né? Tem um ditado, né? Tudo que vai rápido também vai embora. Vem rápido, vai embora rápido, né? É crença ou psicólogo, é isso? É um pouco de crença, mas pensando, quando a gente pode ir pelo caminho no sentido, se eu vou dar conta desse crescimento exagerado. Exatamente. Porque, por exemplo, às vezes tem pessoas, de novo, tô falando, tudo que eu falo aqui acontece muito distante da gente. É lógico. Às vezes as pessoas falam assim, cadê o login e a senha de um acesso? Sim. Eu, particularmente, tenho um sério problema com esse negócio. Come marshmallow, bem, come marshmallow. Então é senha pra isso, é número, Senha pra não sei tudo, o quê, né? pedido daquilo. Então, quando você falou essa questão do vocês oferecerem isso, eu sempre falo em casa, esse negócio que eu falei de conta, eu falei, gente, eu só trabalho, né? Eu não consigo parar e organizar tudo isso. Teve uma época que eu tinha uma clínica onde eu tinha 12 profissionais. Então, eu falava, eu, enquanto administradora, sou ótima psicóloga. Porque 12 profissionais e trabalhando com convênio médico é uma loucura. Eu acho que assim, a gente tem que entender isso, que a gente não vai ser bom em tudo. Não. Né? A gente vai precisar, muitas vezes, de ajuda de outro, ou terceirizar, ou de funcionários, ou de sócio, para quem, né, se identifica com esse tipo de coisa, assim. Mas a gente querer abraçar tudo e querer fazer tudo, não vai fazer nada direito, né? Nada, é o pato, né? Exatamente. Então eu vou precisar de um profissional de marketing, eu vou precisar muitas vezes de alguém que seja de uma área diferente da minha, porque se eu for fazer tudo, não vou fazer as coisas bem feitas. Sabe que isso mudou muita coisa pra mim, sabia? Eu era muito aquela pessoa que queria... Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que aprender tudo... E ter começado a soltar isso fez com que eu conseguisse trabalhar melhor, você acredita? Porque eu sou a criativa, né? Eu sou a que tá no mundo, eu sou a que fica... Porque você melhora até o que você faz melhor, né? Isso. Você sobra mais tempo, sobra mais cabeça, né? É isso. Então você consegue, né, fazer isso de uma forma mais saudável até, né? Com certeza. De uns tempos pra cá, o mundo ficou muito imediatista, né? Então todo mundo tem que resolver as coisas rápido e fazer bem. E dar opinião na internet também bem, né? Nas redes sociais. Né? Eu acho que o ramo da contabilidade, ele é um bom exemplo, porque, por exemplo, dentro de uma contabilidade, você tem, né, os setores. Sim. Então, contas a pagar, contas a receber... Tem o departamento pessoal, tem o departamento fiscal, o departamento contábil, o societário. São departamentos diferentes. Então, a gente também entende que cada um vai ser bom naquilo que eles estão programados para fazer. Né? Então, quer dizer, é um bom exemplo, porque é por setor. Não, hoje em dia, acho que não cabe mais aquela pessoa que abriu a contabilidade dele e ele é ali sozinho para tudo. Ele até faz, só que ele vai demorar muito mais para crescer também, né? Porque ele vai precisar soltar um pouco da operação, né, para cuidar do estratégico da empresa dele, né? Para cuidar do tático, né? Porque senão ele vai começar a fazer lá. Hoje ele tem 2 clientes, ele faz o DP, ele faz o fiscal, faz o contábil e faz lá o financeiro. A gente deu exemplo aqui. Hoje são 2 clientes, quando for 4, ele já vai gastar o dobro do tempo para fazer isso. Aumenta mais um e já não vai conseguir. Então vale muito, muito mais ele soltar um pouco para outras pessoas, né? Contratar pessoas e cuidar. Correr atrás do crescimento da empresa dele, né? Como que eu vou fazer para o meu escritório, que hoje tem comercial. 4, 5 clientes,
eu faço ele ter 10, 20, 50 clientes, 100 clientes, né? Então é isso, às vezes tem que soltar um pouco. É dividir para multiplicar no final, né? Exato. Ô, Robson, você falou de que você tem grupos de contadores e tal. Você ensina contadores? Não, a gente não ensina, a gente compartilha, né? É um grupo gente, de amigos. a gente compartilha muita coisa ali, né? Entendi. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa que a gente tá com dificuldade, tá com dúvida. Sim. A gente coloca ela no grupo, porque às vezes a nossa dúvida outro já passou por aquilo. Entendi. E o contrário, às vezes eles estão com dúvida, eles compartilham com a gente também. Entendi. Né? A gente tem o grupo de network, né? Que você participou uma vez, né? Sim. A gente fundou um grupo de network em São Caetano para a gente também multiplicar ensinamento. A gente traz palestrantes lá para multiplicar ensinamento e fazer com que as pessoas compartilhem ali, né? Desde mais que cartões de visita, né? Mas compartilhem histórias mesmo, né? Dos negócios delas, né? Perfeito. Robson, uma mensagem para as pessoas que são MEIs aí, por favor. Dê uma motivação pra gente, um ânimo para continuar nesse governo. Quer dizer, não se assuste, gente. A motivação maior é que é melhor continuar. É verdade. Não se assustem, né? Se por acaso eu falei alguma coisa assim que deixou você preocupado, né? Por conta das obrigações, por conta do EFD. É isso mesmo, não se assustem. Se você tá sozinho, quer continuar sozinho por conta do financeiro ou porque você acha que dá conta sozinho, procure se informar bastante, leia bastante, né, sobre as mudanças, tá? Agora, se não quiser, aí nos procure, que a gente vai com certeza auxiliar aí no status que você tá hoje e também no seu crescimento, bom? É isso mesmo. Gostou, Eliane, da consultoria que tivemos aqui? Vou assistir várias vezes. Dúvidas? Exatamente. Gente, eu preciso fazer um agradecimento público aqui à Bússola, né? Porque me tirou de um buraco muito fundo que eu tinha entrado de uma contabilidade que não cuidou da minha empresa. Muito obrigada, Robson. Obrigado a vocês. E um agradecimento especial à paciência do Valmir. Valmir, se você estiver assistindo... Valmir, pra quem não sabe, é do nosso departamento legal, né? Ele realmente é bem paciente. Ele é muito paciente. Né? Vou passar o recado pra ele e vou pedir. Né? Já iria assistir, mas vai ficar feliz. Falar, assiste que no final você vai ter uma surpresa. Por favor, fala pra ele, Valmir, olha, a Jennifer te agradeceu a paciência, porque ele falava umas coisas pra mim que eu falava, mas do que você tá falando? Que papel é esse que eu preciso mandar? E ele me mandava assim, Jennifer, olha, tal linha de tal lugar. Desenhava, né, pra você, né? Então, muito obrigada pela participação aqui. É uma honra pra gente receber vocês. Obrigado a vocês. Pra você que tá aí, que tá pensando, será que eu preciso de um contador? Eu sou MEI, eu sou ME. Gente, não pensa. Simplesmente terceiriza o que você não dá conta. Simplesmente assim. Solta aquilo que você não consegue cuidar, porque vai ter alguém que vai cuidar, e aí você vai conseguir pensar em outras coisas. Você vai ter tempo pra gravar vídeo, minha amiga. Então, por favor, né? O tempo que você fica aí tentando fazer planilha, fazer conta, você terceiriza. Combinado? É isso aí, legal. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. A gente recebeu o convite, né, com muita felicidade, com muita alegria. Sim. E muito feliz. Foi um prazer estar com vocês. A gente tem certeza que essas informações foram muito valiosas e conforme foi acontecendo, eu já fiquei pensando, nossa, esse vai ser um corte maravilhoso, assim, porque o Robson foi falando ali que isso vai propagar para mais pessoas, legal, viu? Sucesso para vocês. Obrigado, gente, para vocês também. Se você quiser participar aqui dessa mesa, você já sabe como fazer isso, né? Entre em contato com a gente, aqui na descrição do vídeo também tem o nosso contato lá pelo Instagram. Agenda o seu horário, a gente tem vaga agora para fevereiro, né? Então agenda o seu horário para você fazer parte dessa mesa e eu espero vocês no próximo programa. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.